Você já se sentiu com aquela névoa mental logo de manhã? Como se a cabeça não quisesse ligar completamente. Ou uma falta de energia que parece surgir do nada. Mesmo depois de uma noite de sono, talvez se pegue pensando que é coisa da idade, que é natural sentir-se mais lento, com menos clareza e com uma digestão que já não funciona tão bem como antes. Muitos de nós, depois dos 60, acabamos por aceitar esses pequenos desconfortos como parte inevitável do envelhecimento. Mas e se eu lhe disser que grande parte do que você sente, da sua energia ao seu estado de espírito e à sua clareza mental, pode estar diretamente ligada ao que você coloca no prato? Logo na primeira refeição do dia. Aquilo que escolhemos para o pequeno almoço tem um impacto profundo na forma como o nosso corpo funciona e como a nossa mente se sente ao longo do dia. A triste realidade é que muitos dos alimentos que nos foram ensinados a comer, ou que consumimos por hábito ou conveniência, são, na verdade, os verdadeiros sabotadores da nossa vitalidade e do nosso bem-estar depois dos 60. Eles roubam a nossa energia, contribuem para o cansaço, para a falta de concentração e para uma digestão preguiçosa, sem que sequer percebamos. Mas há um segredo, e não é sobre privação ou dietas complicadas, é sobre fazer escolhas inteligentes e deliciosas. Neste vídeo, vamos desvendar 4 dos piores alimentos para o seu pequeno almoço depois dos 60, que estão silenciosamente a drenar a sua vitalidade. E o mais importante, vou mostrar-lhe 4 alternativas nutritivas, saborosas e fáceis de preparar, que vão encher o seu dia de energia, clareza mental e uma sensação de bem-estar duradoura. Fique comigo até o final, porque o último segredo que vou revelar pode realmente mudar a sua rotina matinal e a forma como você se sente todos os dias. Para começarmos a nossa jornada para um pequeno almoço mais inteligente e revitalizante, vamos direto ao primeiro culpado na mesa de muitos portugueses. Um alimento que frequentemente nos remete à infância e à conveniência, os cereais matinais açucarados e altamente processados. Aquele pacote colorido, com flocos crocantes e doces, que promete um bom começo de dia na televisão. Parece inofensivo, não é? Ou até mesmo aqueles que se intitulam fitness ou para manter a linha. Mas que, ao olhar para a lista de ingredientes, revelam uma verdade bem diferente. A realidade é que a maioria destes cereais são bombas de açúcar refinado e carboidratos simples, com pouquíssima fibra e quase nenhum nutrientes realmente benéficos para o seu corpo, especialmente depois dos 60. O que acontece quando você come uma taça cheia destes cereais é uma montanha-russa de açúcar no sangue. O açúcar entra rapidamente na corrente sanguínea, dando-lhe um pico de energia momentâneo. Aquela sensação de acordei, mas tão rapidamente como sobe. O açúcar despenca, deixando-o com a sensação de cansaço, irritabilidade e até aquela névoa mental que mencionamos no início. Além disso, a falta de fibra e proteínas nestes cereais significa que você não se sente saciado por muito tempo. E logo estará a procurar outro lanche, muitas vezes igualmente pouco nutritivo, para o corpo de uma pessoa com mais de 60 anos. Este ciclo de picos e quedas de açúcar no sangue é particularmente prejudicial. Pode levar a um aumento da inflamação no corpo, que está ligada a uma série de problemas de saúde, desde dores nas articulações até dificuldades de memória. Também pode contribuir para a resistência à insulina, um fator de risco para a diabetes tipo 2E, claro, para o aumento de peso na zona abdominal, sem falar nos aditivos, corantes e conservantes que o seu corpo tem de processar, colocando uma carga extra no seu sistema digestivo. Imagine o seu corpo como um carro. Você não colocaria combustível de má qualidade
num carro que precisa de funcionar de forma eficiente. Certo, o mesmo se aplica ao seu corpo. Estes cereais são como combustível de má qualidade que o deixa a falhar e a engasgar. Em vez de a andar suavemente, em vez de se deixar enganar por essas promessas vazias. A primeira alternativa que quero sugerir é incrivelmente simples, acessível e um verdadeiro superalimento à aveia em flocos. Mas a aveia integral e sem processamento. Esqueça as papas de aveia instantâneas cheias de açúcar e sabores artificiais. Estamos a falar da aveia pura, que você pode cozinhar em água ou leite, e que se transforma numa base quente e reconfortante para um pequeno almoço verdadeiramente nutritivo. A aveia integral é uma fonte fantástica de fibra solúvel, conhecida como beta-glucana. Esta fibra faz maravilhas pelo seu corpo. Primeiro, ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, libertando a energia de forma gradual e constante ao longo da manhã, o que significa que não terá aqueles picos e quedas que o deixam exausto. Isso traduz-se em mais energia sustentada e menos névoa mental. Em segundo lugar, a fibra da aveia é excelente para a sua digestão, ajudando a regular o trânsito intestinal e a prevenir a prisão de ventre. Um problema comum para muitas pessoas depois dos 60. E, como se não bastasse, a beta-glucana também contribui para a saúde do seu coração, ajudando a reduzir os níveis de colesterol. Preparar a sua aveia é incrivelmente fácil. Pode cozinhá-la em água, leite ou até mesmo uma bebida vegetal. Para um sabor extra e nutrientes, adicione uma pitada de canela, que é ótima para a regulação do açúcar no sangue, e uma mão cheia de frutas frescas, como mirtilos, morangos ou rodelas de banana. As frutas adicionam doçura natural, vitaminas e antioxidantes, e para um toque final de proteínas e gorduras saudáveis. Polvilhe com umas sementes de chia, linhaça moída ou algumas nozes picadas. As sementes de chia e linhaça são ricas em ômega 3 essenciais para a saúde cerebral. E as nozes oferecem gorduras saudáveis e proteínas que o ajudarão a sentir-se saciado por mais tempo. Uma taça de aveia bem preparada não é apenas nutritiva. É também deliciosa e personalizável ao seu gosto. Um verdadeiro abraço quente para começar o dia, que nutre o seu corpo e a sua mente de dentro para fora. Agora que desvendamos o mito do cereal matinal processado e abraçamos a bondade da aveia, vamos olhar para outro item comum na mesa do pequeno almoço português que talvez você precise repensar. Um alimento que, de tão presente, muitas vezes passa despercebido como um potencial sabotador da sua vitalidade. Continuando a nossa análise do pequeno almoço, o segundo alimento a repensar é o pão branco e os bolos processados com recheios açucarados, tão comuns nas pastelarias e mesas portuguesas. O pão branco, seja em fatias ou o nosso tradicional pão de trigo sem integral. Assim como os croissants, os bolos secos, as queques e outros produtos de pastelaria fina que adoramos. São feitos maioritariamente com farinha refinada. Esta farinha, ao ser processada, perde grande parte da fibra, vitaminas e minerais que a versão integral oferece, tal como os cereais açucarados. O pão branco e estes bolos provocam um aumento rápido nos níveis de açúcar no sangue. A digestão da farinha refinada é muito semelhante à do açúcar, resultando naquele mesmo pico de energia seguido de uma queda brusca. Isto significa que, por mais prazeroso que seja comer um pãozinho branco estaladiço ou um bolo doce pela manhã, em pouco tempo você se sentirá sem energia, com dificuldade de concentração e, novamente, com fome. A falta de fibra nestes alimentos também contribui para uma digestão mais lenta,
e pode agravar problemas de prisão de ventre, que são mais frequentes à medida que envelhecemos. Além disso, muitos destes bolos e produtos de pastelaria contêm gorduras hidrogenadas, que são prejudiciais para a saúde cardiovascular, e quantidades elevadas de açúcar e sal. Consumi-los regularmente pode aumentar a inflamação no corpo e contribuir para o ganho de peso, especialmente na área abdominal, o que, por sua vez, aumenta o risco de doenças crônicas. Pense no prazer imediato que estes alimentos lhe dão versus o bem-estar duradouro. É uma troca justa. Muitas vezes não é. O pão é um alimento fundamental na nossa cultura. Mas a escolha do tipo de pão faz toda a diferença para a sua saúde e para a sua energia diária. A boa notícia é que não precisa de abdicar do seu amado pão ou de um pequeno almoço saboroso. A segunda alternativa que sugiro é o pão integral de verdade, e faço questão de enfatizar de verdade, porque é importante ler os rótulos. Procure por pães que listem farinha integral como o primeiro ingrediente e que tenham um bom teor de fibra. O pão integral, feito com grãos inteiros, mantém todas as partes do cereal, incluindo o farelo, o gérmen e o endosperma, que são ricos em fibra, vitaminas do complexo B, minerais e antioxidantes. Ao consumir pão integral, a digestão é mais lenta, a libertação de açúcar no sangue é gradual e a energia é sustentada. Isso significa que você se sentirá saciado por mais tempo. Terá mais clareza mental e evitará aquela sensação de cansaço pós-refeição. Para tornar o seu pão integral ainda mais nutritivo e delicioso, pode optar por uma torrada de abacate. O abacate é uma fruta maravilhosa, repleta de gorduras monoinsaturadas saudáveis, que são benéficas para o coração e para o cérebro. Estas gorduras ajudam a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis e promovem a saciedade. Além disso, o abacate é rico em fibra, potássio e vitaminas C, I e K. Simplesmente amasse meio abacate num pedaço de pão integral tostado. Tempere com uma pitada de sal, pimenta preta e um fio de azeite virgem extra. O azeite, o nosso ouro líquido, adiciona ainda mais gorduras saudáveis e antioxidantes, se preferir algo mais tradicional. O pão integral pode ser acompanhado por um ovo cozido ou escalfado, que lhe dará proteínas de alta qualidade e o ajudará a sentir-se satisfeito até ao almoço. Uma fatia de pão integral com um queijo fresco magro ou uma pasta de amendoim natural, sem açúcares adicionados, também são excelentes opções. A chave é escolher o tipo certo de pão e combiná-lo com ingredientes que ofereçam proteínas, gorduras saudáveis e fibras, transformando o seu pequeno almoço num banquete de energia e bem-estar. Seguindo em frente na nossa jornada para um pequeno almoço mais energizante e que promova a clareza mental, temos que falar sobre um item que muitos de nós crescemos a amar e a considerar saudável: o iogurte. Mas não qualquer iogurte. O terceiro alimento que sugiro que comece a repensar são os iogurtes com muito açúcar e sabores artificiais. Aqueles iogurtes de frutas coloridos, que prometem ser uma fonte de cálcio e bons para os ossos. Muitas vezes escondem uma verdade desconfortável. Ao virar o copo e ler o rótulo, é comum encontrar uma quantidade surpreendente de açúcar adicionado, muitas vezes mais do que num pacote de bolachas. Além disso, muitos destes produtos contêm corantes artificiais, aromas e espessantes que não oferecem qualquer benefício nutricional. O problema principal é o excesso de açúcar, tal como nos cereais e no pão branco. O açúcar dispara os seus níveis de glicose no sangue, levando àquela inevitável queda de energia e à névoa mental que tanto queremos evitar, para o seu microbioma intestinal, que é crucial para a digestão, imunidade e até para o humor.
Este açúcar em excesso é um desastre. Ele alimenta as bactérias menos desejáveis no intestino, desequilibrando a sua flora e podendo levar a inchaço, gases e outros problemas digestivos. Muitos destes iogurtes também são de baixo teor de gordura, o que parece bom à primeira vista. Mas, na realidade, para compensar a falta de sabor que a gordura oferece, os fabricantes adicionam ainda mais açúcar. E as gorduras saudáveis são importantes para a absorção de vitaminas lipossolúveis e para a saciedade. Por isso, remover a gordura e adicionar açúcar é uma troca que não lhe beneficia. A intenção de comer iogurte para a saúde intestinal é excelente, mas o tipo de iogurte errado pode sabotar completamente esse objetivo, transformando um alimento potencialmente benéfico numa fonte de açúcar disfarçada. A alternativa poderosa e deliciosa é o iogurte natural, integral e sem açúcar. Este é o verdadeiro tesouro quando se trata de iogurtes. O iogurte natural integral é uma excelente fonte de proteínas, que são vitais para a manutenção da massa muscular. Algo extremamente importante depois dos 60. As proteínas também o ajudam a sentir-se saciado e a manter a energia estável. Além disso, ele é rico em cálcio, essencial para a saúde óssea, e contém probióticos vivos, aquelas bactérias benéficas que fazem maravilhas pelo seu intestino. Estes probióticos ajudam a equilibrar a sua flora intestinal, melhorando a digestão, fortalecendo o sistema imunitário e até influenciando positivamente o seu humor e clareza mental. A gordura presente no iogurte integral também é importante. Ela não só contribui para a saciedade e para a absorção de nutrientes, como também é mais benéfica do que o açúcar adicionado que se encontra nas versões de baixo teor de gordura. Para transformar o seu iogurte natural numa explosão de sabor e nutrientes, o segredo está nos acompanhamentos. Adicione frutas frescas da época, como mirtilos, framboesas, amoras ou rodelas de kiwi. Estas frutas são ricas em antioxidantes, vitaminas e fibra, e adicionam uma doçura natural, sem a necessidade de açúcar refinado. Para um extra de gorduras saudáveis e proteínas, polvilhe com uma mão cheia de nozes, amêndoas ou castanhas. As oleaginosas são fantásticas para a saúde cerebral e cardiovascular. Se gostar de um toque agridoce, umas sementes de abóbora ou girassol também são uma ótima adição. E para um toque final de sabor e benefícios, uma pitada de canela ou um fio de mel puro com moderação. Claro, podem transformar o seu iogurte numa refeição gourmet, ao escolher o iogurte natural integral sem açúcar e personalizá-lo com ingredientes frescos e nutritivos. Você está a dar ao seu corpo um verdadeiro presente, impulsionando a sua digestão, a sua energia e a sua mente de forma deliciosa e natural. E agora, chegamos a um ponto que talvez seja o mais enraizado na rotina de muitos portugueses e que pode ser o mais controverso de repensar a bebida que acompanha o nosso café da manhã. Estou a falar do café, mas mais especificamente, do café com açúcar excessivo e cremes artificiais. Não me interpretem mal. O café em si, consumido com moderação, pode ter benefícios para a saúde, como ser uma fonte de antioxidantes e ajudar a melhorar a concentração e o humor. No entanto, o problema surge quando transformamos o nosso simples café numa bomba de açúcar e aditivos. Muitos de nós, por hábito, adicionamos 1 ou 2 colheres de açúcar ao café. E alguns até optam por cremes de café líquidos ou em pó que prometem sabor e cremosidade. Estes cremes, frequentemente, são carregados de açúcares adicionados, xaropes de milho ricos em frutose, óleos vegetais parcialmente hidrogenados que contêm gorduras trans, prejudiciais para a saúde do coração e outros aditivos artificiais. O que acontece é que estamos a adicionar calorias vazias
e ingredientes inflamatórios a uma bebida que poderia ser neutra ou até benéfica. O açúcar adicionado no café, combinado com os açúcares dos cremes, contribui para aquele mesmo pico e queda de açúcar no sangue que discutimos com os outros alimentos. Isso significa que a promessa de energia que o café oferece é rapidamente sabotada pela exaustão que o excesso de açúcar provoca. Além disso, as gorduras trans e os aditivos presentes em muitos cremes artificiais podem aumentar a inflamação no corpo e ter um impacto negativo na saúde cardiovascular a longo prazo, algo que é de especial preocupação depois dos 60. Portanto, não é o nosso querido café que é o inimigo, mas sim a forma como o preparamos e os extras que adicionamos, muitas vezes sem pensar nas suas consequências. É um hábito tão arraigado que pode ser difícil de quebrar. Mas os benefícios para a sua energia e clareza mental são enormes. A alternativa para começar o seu dia com uma bebida estimulante, sem sabotar a sua energia, é simples café puro, ou com um toque de sabor natural, ou, para quem preferir, um chá verde. Se é um apreciador de café, tente apreciá-lo na sua forma mais pura. Comece por reduzir gradualmente a quantidade de açúcar que adiciona. Se está habituado a 2 colheres, tente 1,5, depois 1 e assim por diante. O seu paladar vai ajustar-se e você começará a saborear as nuances reais do café. Para adicionar sabor sem açúcar, experimente uma pitada de canela ou cardamomo moído. A canela é conhecida pelos seus benefícios na regulação do açúcar no sangue e confere um aroma e sabor quentes e reconfortantes ao seu café. Se ainda sentir falta de alguma cremosidade, pode usar um pouco de leite integral ou uma bebida vegetal sem açúcar, como bebida de amêndoa ou aveia. Mas certifique-se de que são versões sem adição de açúcar. Estas opções oferecem uma alternativa muito mais saudável aos cremes artificiais, sem os ingredientes inflamatórios ou o excesso de açúcar. Para aqueles que desejam uma alternativa ao café, o chá verde é uma escolha fantástica. O chá verde contém cafeína, mas em menor quantidade que o café, e também é rico em L-teanina, um aminoácido que promove um estado de alerta calmo e focado. Isso significa que você obtém um impulso de energia e concentração sem a agitação ou nervosismo que, por vezes, podem acompanhar o consumo de café. Além disso, o chá verde é um poderoso antioxidante, ajudando a proteger as suas células dos danos dos radicais livres e a reduzir a inflamação. É uma bebida com sérios benefícios para a saúde, incluindo a saúde cerebral e cardiovascular. Seja café puro, com um toque de especiarias naturais, ou um reconfortante chá verde. A chave é escolher bebidas que energizem o seu corpo e a sua mente de forma limpa e sustentada, sem os picos e quedas de açúcar ou os aditivos prejudiciais. Ao fazer esta pequena, mas significativa mudança, você notará uma diferença na sua energia e clareza ao longo do dia. Chegamos ao fim da nossa análise sobre o que repensar no pequeno almoço e o que abraçar. Mas antes de nos despedirmos, quero reforçar algo crucial e deixar uma mensagem que espero que ressoe consigo, inspirando-o a fazer as melhores escolhas para o seu bem-estar. Chegamos ao fim da nossa conversa sobre como o seu pequeno almoço pode ser a chave para mais energia e clareza mental depois dos 60. Vimos que não é preciso complicar, mas sim fazer escolhas informadas. Recapitulando, deixamos de lado aqueles cereais matinais cheios de açúcar e químicos, que nos roubam a energia com os seus picos e quedas de açúcar no sangue. E abraçamos a bondade da aveia integral, a aveia, com a sua fibra poderosa e energia constante. É um verdadeiro presente para o seu corpo e a sua digestão.
e com frutas e sementes. Torna-se uma refeição deliciosa e completa. Também dissemos adeus ao pão branco e aos bolos processados, que são rapidamente convertidos em açúcar. E escolhemos o pão integral de verdade, repleto de fibra e nutrientes, que pode ser transformado numa torrada de abacate nutritiva e saborosa, ou combinado com outras fontes de proteína. Depois, repensamos aqueles iogurtes de fruta açucarados, que são mais sobre marketing do que saúde, e optamos pelo iogurte natural integral sem açúcar, com frutas frescas e nozes. Este iogurte torna-se um aliado para a sua saúde intestinal, massa muscular e saciedade. E, por fim, libertamo-nos do hábito de encher o nosso café com açúcar e cremes artificiais, que sabotam a nossa energia, e voltamos ao café puro, talvez com um toque de canela, ou abraçamos a energia calma e os antioxidantes do chá verde. Estas não são mudanças radicais que o vão privar dos prazeres da comida. Pelo contrário, são pequenos ajustes, trocas inteligentes que, quando somadas, fazem uma diferença gigantesca na sua qualidade de vida. Imagine acordar e sentir-se realmente descansado, com a mente alerta e pronta para enfrentar o dia, sem aquela sensação de arrastar-se ou de névoa mental. Pense em ter energia suficiente para brincar com os seus netos, para praticar o seu hobby preferido, para fazer aquela caminhada no parque que tanto gosta, ou simplesmente para desfrutar de um dia calmo em casa, mas com vitalidade. É sobre nutrir o seu corpo de uma forma que o apoie, em vez de o desgastar. Lembre-se, cada pequena mudança que fazemos na nossa alimentação é um investimento na nossa vitalidade, na nossa clareza mental e na nossa alegria de viver. Não se trata de perfeição, mas de progresso. Comece por uma troca, depois adicione outra, e verá como o seu corpo e a sua mente lhe agradecerão. O seu bem-estar está nas suas mãos, e o pequeno almoço é um ponto de partida poderoso. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes alimentos você vai começar a mudar hoje? Ou talvez você já faça algumas destas trocas e tenha notado a diferença. Partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outras pessoas na nossa comunidade a fazerem escolhas mais saudáveis e a sentirem-se melhor. Se este vídeo lhe trouxe valor, se estas dicas fizeram sentido para si, por favor, deixe o seu like. Isso ajuda o nosso canal a crescer e a alcançar mais pessoas que, como você, querem viver a sua melhor vida depois dos 60. E se ainda não subscreveu, clique no botão de subscrever e no sino para não perder os nossos próximos vídeos cheios de conselhos práticos e inspiradores sobre como otimizar a sua saúde e bem-estar em todas as fases da vida. A idade é apenas um número, e a vitalidade é uma escolha. Escolha alimentar o seu corpo e a sua mente com o que há de melhor. Continue a explorar, a aprender e a cuidar de si com carinho. Você merece sentir-se espetacular, cheio de energia e com a mente clara. Todos os dias, viva a sua melhor vida, em cada fase, em cada amanhecer. Obrigado por estar aqui e até ao próximo vídeo.